Olá, segundo ano. Vamos falar então da semana 3 e 4 de uma vez do PET 7. Finalizar isso, né? Estamos na reta final. Nessa semana 3, que nas outras semanas nós falamos de cone, né? Falamos de prisma. Hoje, na semana 3, nós vamos falar da pirâmide. Isso aqui é um desenho de uma pirâmide. A pirâmide, ela não tem duas bases não, ela tem só o fundo, só uma base. E você pode ver que sobem triângulos aqui nela, ó, e encontra num pontinho em cima. Todo mundo já viu, às vezes em algumas casas, tem um enfeite de uma pirâmidezinha de cristal, de louça, enfeitando o móvel lá na sala, né? É muito comum a gente ver pirâmide. A pirâmide, o nome dela vai de acordo com a base. Se a base dela tiver 4 lados, for um quadrado, aí ela é chamada de pirâmide quadrangular. Se a base tiver 5 lados, é um pentágono, aí ela é chamada de pirâmide pentagonal. Se a base tiver 6 lados, é um hexágono, ela é chamada de pirâmide hexagonal. Então, o nome da pirâmide vai de acordo com o número de lados da sua base. A gente não vai estudar cálculo de área lateral, de área total, de volume, de pirâmide aqui hoje não. A gente vai só mesmo conhecer elementos, né? Cada pontinho desse aqui, ó, que forma o encontro das arestas. Cada linhazinha dessa aqui, ó, é uma aresta. Cada linhazinha dessa que sobe aqui e que forma a base também, são as arestas. O ponto de encontro das arestas forma esses pontinhos aqui, ó, que são os vértices. Tem outro vértice aqui, tem outro aqui, tem um vértice que encontra aqui em cima. Então, são vértices, arestas. Cada ladinho desse aqui, esse triângulo que é um lado da pirâmide, é uma face. Aqui é outra face, aqui é outra face. O fundo, que é a base, também é uma face. E o que vai falar mais especificamente na aula de hoje? De tronco de pirâmide. O que é isso, tronco de pirâmide? Deixa eu falar para vocês, por esse desenho aqui vocês vão entender. A gente tem uma pirâmide aqui completa. Se eu vier aqui cortar, vamos supor que eu vou serrar essa pirâmide, ela é de madeira. Eu vou pegar um serrote e vou serrar ela aqui, ó. Aí eu vou tirar essa parte de cima, a tampinha dela. Aí olha o que vai sobrar. Tá vendo? Eu tirei aquela parte de cima que era a tampinha aqui, aquele triângulo aqui. Aí sobrou isso aqui. Então essa figura que formou aqui, ó, isso é que é chamado de tronco de pirâmide. Só que o interessante é que na hora que a gente tem o tronco da pirâmide, que a gente tira a tampinha, aí esse tronco passa a ter duas bases, uma base em cima e uma base embaixo. E o desenho que forma a base de cima é o mesmo que está aqui embaixo, só que ele é menorzinho. Porque a pirâmide, como ela vai fazendo um triângulo aqui, ela vai estreitando até chegar no pontinho lá em cima. Mas se a base aqui for um quadrado, aqui no troncozinho vai formar um quadradinho, só que um quadradinho menor que o da base. Como a base aqui ela é hexagonal, ela tem 6 lados, ela é um hexágono, esse tronquinho aqui no tronco dela aqui em cima também tem 6 lados, ele é um hexágono também, só que menor do que a base. Então, isso aí que vocês precisam de guardar, que nos exercícios vai cobrar. A mesma figura que está embaixo é a mesma que vai formar aqui em cima, tá? É a mesma que é formada, ok? Então, vocês precisam de saber isso aí. É o básico, né? Então, a gente vai chamar aqui, ó, de base maior e aqui de base menor, que ele vai passar a ter duas bases na que faz o tronco. Essa aqui é menorzinha do que essa. Aqui eu já falei que são as arestas, cada linhazinha dessa aqui, ó, é uma aresta. O ponto de encontro das arestas são os vértices, esses pontinhos que aparecem aqui, né, que eu já falei para vocês também. E a altura do tronco. Se eu pegar do ponto mais baixo da base e levar até o ponto mais alto aqui em cima, aí na hora que eu medir verticalmente, retinho, ele vai me dar a altura. Então, a gente precisa de conhecer esses elementos da pirâmide aí hoje. Aí, na página 23 do PET de vocês, quem tá com o PET impresso aí, né, na página, ou melhor, na página 23 não, 22, agora nós vamos para a página 23 falar do cone. Nós falamos do tronco da pirâmide.
Agora eu vou falar do tronco do cone. Olha o cone aqui. O cone nós já falamos em aulas passadas. É o modelo daquele chapeuzinho de aniversário que a gente põe em festinha de criança, né? Aquele ali é o modelo de um cone. Aí, a base do cone ela é circular. O cone não tem como ter várias bases, não. É só o círculo mesmo. Aí é o formato do cone. Aí se eu vier aqui no cone, ó, e cortar, vamos supor que ele seja de madeira também, eu vou serrar. Eu vou serrar isso aqui e tirar essa tampinha, que é essa pontinha aqui. Olha o que vai sobrar. Essa tampinha aqui foi retirada, vai sobrar isso aqui, ó. Essa parte aqui é o tronco do cone, que ela tá mais especificamente mostrada aqui, ó. Mas como a base do tronco do cone ela é circular, aqui na basezinha de cima também ela vai ser um círculo. O que eu falei lá na pirâmide? A mesma figura que está na base de baixo é a mesma que vai formar na base de cima. Ela passa a ter duas bases, só que elas são circulares. Só que o círculo de cima é menor que o de baixo, né? A altura, se eu pegar do ponto mais baixo e levar ao ponto mais alto aqui verticalmente reto, eu obtenho a minha altura, né? E aqui, do centro do círculo até a extremidade, é o que a gente chama de raio. Então, esses elementos a gente já conhecia lá, né? A gente já conhecia lá quando a gente estava estudando o cone, a gente já falou sobre isso, né? Então, aqui, ó, base maior é a de baixo, base menor é a menorzinha de cima, e a altura, quando pega do ponto mais baixo, pega e leva até o ponto mais alto na vertical, de forma reta. Então, isso aí é que a gente precisa de conhecer. Aí chega nas atividades, na página 24. Aí tem as atividades, a número 1 mesmo. A figura a seguir representa a pirâmide EFGH. O triângulo GEF, que é esse que está aqui embaixo, aqui, ó, é retângulo em E. Retângulo é porque forma um ângulo de 90 graus. E GE é igual a GF. Então, se isso aqui é igual a isso, ele pode ser chamado de triângulo isósceles, porque tem dois lados iguais, né? Aí ele vai perguntar aqui, ó, seccionando essa pirâmide por um plano paralelo ao plano que contém o triângulo GEF, seccionar é cortar, é serrar. Então, se eu serrar ela aqui, ó, paralela ao plano GEF, GEF é a base, então eu vou cortar ela assim, ó, vou cortar ela assim. A figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo. Então, olha aqui. Se ele tem dois lados iguais aqui, na hora que eu serrar aqui, a basezinha de cima vai ser a mesma figurinha de baixo. Ele vai ser retângulo também e vai ser isósceles, que ele também vai ter dois ladinhos iguais. Então, eu já dei toda a dica, aí é só você marcar aí, ó, tá com você. Quando chega na questão número 2, o professor pediu que seus alunos desenhassem um cone circular reto e a seção feita por um plano paralelo à sua base ao cortá-lo. Paralelo à base, pessoal, a base é aqui embaixo. Aqui embaixo. Paralelo é que eu vou serrar assim, ó. Igual serrou esse aqui, ó. Isso aqui que é fazer serrar paralelo. Vai dar essa figura aqui, tá? Veja a seguir os desenhos dessas seções indicadas em negritos e feito por 4 de seus alunos. Aloysio, Davi, Leonor e Sabrina. Então, eles fizeram o cone, mas fazer um corte na seção paralela à base, esse corte tem que ser feito aqui, ó, como fez a Sabrina. Aí ele vai perguntar, qual desses alunos apresentou o desenho correto? Aí é com você, né? Eu já dei toda a dica aí. Na página 25, os exercícios ainda continuam. Tem exercício ainda 3, 4 e 5. Nesse exercício 3 aqui, ó, tá falando algumas coisas aqui. E nós temos a Aurora, Basílio, Cleonice e Disseu, 4 alunos. E eles colocaram se aquilo que estava falando estava falso ou verdadeiro. Na primeira informação aqui mesmo, a Aurora falou que é falso e Disseu falou que é falso. Basílio e Cleonice falaram que é verdade. Aí eu vou deixar vocês leiam aí, só vou reforçar, porque o que eu tô falando aí vai estar nesse exercício. Quando eu corto tanto um cone quanto uma pirâmide, de forma paralela à base, eu vou mostrar aqui de novo, tá? Quando eu faço um corte paralelo à base, vai formar esse troncozinho aqui, ó.
ele vai passar a ter duas bases, de modo que a de cima seja igualzinha a de baixo. É a mesma figura, só que uma menor do que a outra. Isso mesmo aconteceu aqui no cone. E isso que está falando esse exercício é sobre isso que eu estou dizendo aí, tá? O mesmo aconteceu com o cone. Se eu cortar o cone de forma paralela, olha o tronco que vai formar. O fundo é igualzinho a parte de cima, são duas basezinhas iguaizinhas, círculo e círculo. Só que a de cima é menor que a de baixo. Então, eu já dei toda a dica. Então, você vai ler aqui, né? Um desses alunos acertou, porque 2 falaram falso, 2 falaram verdade. Quem será que acertou? Foi a Cleonice e o Basílio ou foi o Odisseu e a Aurora? Depois você lê a parte de baixo também e vê quem acertou. Depois marca qual foi o aluno que acertou tudo aí, ó, que tirou total nas duas informações, ok? Aí vem a questão número 4. Por uma pirâmide de base quadrada, então o fundo dela é um quadrado. Foi passado um plano paralelo à sua base. O mesmo acontecendo com o cone. As respectivas seções transversais foram aqui. Se eu corto uma pirâmide que é de base quadrada, a seção transversal vai ser um quadrado. Se eu corto um cone, o cone tem um fundo circular. Então, a seção transversal vai ser um círculo também. Então, eu já dei toda a dica. O que é que vai aparecer aqui? Tem uma letra aí, uma letra aqui, que as duas informações estão certinhas. E questão número 5. Sobre as seções planas de pirâmides e cones, são feitas as seguintes afirmativas. Classifique como verdadeiro ou falso. Aí você vai ler, colocar dentro do parênteses aquilo é falso ou verdadeiro. E qual foi a sequência que você encontrou correta? Você vai colocar aqui, tá? E um detalhe, quando ele fala lá sobre as seções planas de uma pirâmide e de um cone, eu vou mostrar de novo. Aqui é a seção plana de uma pirâmide, tá? O que forma aqui é igualzinho o que está na base. E aqui, ó, é uma seção plana de um cone. O cone, como a base é sempre circular, a seção plana de um cone sempre vai ser um círculo. Então, toda a dica eu já dei. A matéria de hoje está super fácil, é só visualizar, não tem nada para calcular. Agora, eu vou aproveitar o mesmo vídeo da semana número 3 e já vou falar da semana 4. Sabe por quê? A semana 4, ela não tem matéria para explicar. Olha o que está escrito aqui, ó. Nesta semana, vamos reforçar todo o conteúdo estudado nas últimas semanas. Nós temos uma lista de exercício aqui, que vai do exercício 1 até o exercício número 8 aqui atrás, ó. São 8 exercícios, são exercícios grandes, que contém muito desenho, muita informação, mas eu não vou ler um por um dos 8 e explicar um por um igual eu faço nas outras aulas com vocês, não. Por quê? Porque tudo que está nesses 8 exercícios aqui foi falado na aula 1, na aula 2 e na aula 3, ok? Então, é só vocês assistir, reforçar, tá bom? E fazer esses exercícios aí. E vamos finalizar esse PET aí com sucesso.